Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. Antes de começar, eu gostaria de fazer um convite. Você que tem acompanhado o programa e tem vivido experiências com o programa, envia pra gente a sua experiência pra gente contar aqui no programa. Vai ser uma bênção poder compartilhar o que os irmãos têm vivido com o programa. Nós estamos falando direto do Manaim de Domingos Martins, aqui no estado do Espírito Santo. E eu já quero te convidar a se preparar, porque Movidos pela Fé vai começar. Você tem aguardado o cumprir da promessa na sua vida? Sendo ela a volta do nosso amado Jesus, ou uma promessa que o Senhor te fez, de uma porta, de uma cura. Nós estamos com uma convidada aqui, que veio lá de Minas Gerais, que vai compartilhar com a gente a experiência que ela tem vivido, aguardando a promessa do Senhor e vivendo grandes experiências com sinais que o Senhor tem lhe concedido no aguardo dessa promessa. Paz, Senhor. Tatiane. A paz do Senhor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós estávamos aqui conversando porque eu sempre chamei ela de Tatiana, mas o nome dela é Tatiane. E a gente está aqui chegando ao consenso de que é Tatiane. Você é lá de Minas, isso mesmo? Faz um resumo aí pra gente, de onde você mora, igreja, o nome do seu esposo. Então, sou de Uberlândia, de Minas Gerais. É o nosso melhor Manaim, todos estão convidados. É sempre bom falar, né, do nosso Manaim. Sim, claro. Sou da igreja do Shopping Park, né, meu pastor chama Alceu, meu esposo chama Rafael. Nós dois trabalhamos lá no Manaim, já tem uns 15 anos, uns 10 anos, 15 anos. Ele é da Copa, eu sou da hospedagem, por isso que estão todos convidados, vão amar. Você também é dentista, não é? Sim, sou dentista. Eu te conheci na Missão Amazônia e você atuou na Missão Amazônia como dentista. Sim, atuamos lá. Como eu falava sempre para as meninas, nada de arrancar dente, eu não fazia isso. Mas foi uma grande experiência para nós, né? Como profissionais, como seres humanos mesmo, né? E também todas as experiências vividas das operações que o Senhor fez, né? Mas uma benção, maravilhoso, né? Maravilhoso. A sua profissão também foi uma experiência para sua vida, não é? Sim, foi uma experiência. Você compartilhou comigo Sim. O sinal que o Senhor deu para hoje você ser uma dentista. Achava que eu ia ser médica. E eu nunca pensei em ser dentista, nunca mesmo. E eu tive um sonho. Orei ao Senhor, Senhor, não tá mudando e tal. E aí eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava que eu faria odonto, mas eu questionei o Senhor, que eu falei, Senhor, e aí, eu não posso passar fome, hein? Tem muita conta para pagar. E aí saiu um texto que o Senhor falava que constituía rendas a quem Ele queria. Ganhei uma bolsa na faculdade, não tinha condição de pagar, particular, né, no valor que era. Eu ganhei uma bolsa de 80%, entrei no vestibular naquele meio do ano, ganhei essa bolsa. No final do ano, essa bolsa não tinha mais. E o melhor de tudo foi que fiquei amiga da menina que seria o primeiro lugar, porque eu peguei o primeiro, né? E aí ela me disse que ela não foi porque na época ela não lembrava onde estava a nota dela do Enem. Eu ficaria, 2 décimos atrás dela, não teria a bolsa. E aí Deus abençoou. Glória a Deus, que bênção, né? Muito o Senhor bom. cuidou de todas as coisas, né? De cada detalhe. De cada detalhe. Cada detalhe. Você vai compartilhar com a gente a sua experiência, a experiência que você tem vivido, né? Ao longo da sua vida, você tem seguido uma promessa que o Senhor te fez e isso aconteceu em 2 etapas na sua vida, como você compartilhou comigo. No período quando você era jovem e no período depois de casada. Isso mesmo, né? Quando você estava jovem, você foi diagnosticada com uma enfermidade. Sim. Eu, desde nova, né, com uns 13 anos, eu tive um problema, precisei tirar um ovário muito nova. Até então não sabia que tinha tirado. E quando eu fiz 18 anos, quando eu fui fazer cirurgia, eu já estava nessa época na igreja, já tinha me convertido, recebi uma oração.
indo para cirurgia, tudo bem, normal, e aí o Senhor tinha dado um dom que eu recebi uma flor e que eu deveria ir com ela e que independente da notícia que eu tivesse naquela hora, que era para me apegar àquela flor. E aí foi quando eu descobri que eu tinha tirado esse ovário, que eu não tinha mais. Então, assim, foi um baque, né? Eu não estava esperando, sempre tá ali, só... E aí, de repente, não era. E aí, continuamos, tal, descobri a endometriose também, comecei todo o tratamento. E quando eu estava um dia... aí eu precisei operar. Eu fiz os exames de rotina e a endometriose... Isso ainda jovem. Fiz os exames de rotina, né? E viu que a endometriose havia piorado muito. Assim, os exames eram muito, muito alterados. De sangue, de imagem. E aí o médico falou, olha, Tatiane, tem que correr, só piora, não melhora. A gente vai precisar te operar. E aí, na ocasião, até era mês de jovens até, e aí no final de semana eu nem falei nada com ninguém. Você acha que eu tava até digerindo aquilo ainda, né? Vou operar de novo, porque vira um ciclo, né? E aí eu cheguei no culto, teve essa vigília com os jovens, vários pastores de fora, e aí eu recebi oração, e o Senhor mostrava que chegava um anjo que entrava ali só para fazer uma cirurgia na minha barriga. Ele chegava, ninguém sabia porque eu não tinha falado para ninguém. Mas o Senhor sabia. Sabia, né? O Espírito Santo estava ali presente para operar. E aí eu chorei na hora e aí voltei pro médico. Falei, olha, eu queria repetir meus exames, eu precisava repetir. Ele, não, a gente não vai repetir, já tá tudo certo, já fez um, já fez dois, vai fazer de novo. Não, mas eu precisava, aí eu fiz e realmente o Senhor havia operado uma grande bênção, né? Glória a Deus. Não fui pra cirurgia naquela ocasião. E aí se passaram os anos, agora você casada... E novamente com resultados de exames que precisa passar para uma cirurgia. É isso mesmo? Aí os anos passaram, depois daquela época quase 15, né? Mas aí, 13 anos mais ou menos. Eu fui parar a medicação para tentar engravidar. E aí foi quando a gente vai voltando, porque até então a gente entra num platô, né? Da endometriose. E aí foi a hora que eu fui agora... refazer esses exames, né? Comecei a passar mal de novo, dor voltando, e aí a gente entrou na pandemia, e aí não tá na igreja, né? Mas, assim, foi uma bênção para nós, assim, os cultos online. Vou até abrir um parêntese em questão que como esses cultos foram maravilhosos. O meu pai não é convertido. Em 15 anos, né, em toda a minha trajetória como serva na igreja, ele foi 2 vezes no culto, acho que quando eu casei e quando eu formei. E ele tem assistido os cultos. Tem sido, assim, uma grande experiência, né? Glória porque, a Deus. Assim, ele já fala, isso aí é o Gilson. Já conhece, já. Então, assim, ele assiste há algum tempo, né? E aí a promessa do Senhor também de salvar a minha casa e vai se cumprindo, né? Passa tanto tempo, às vezes a gente não vê. E hoje eu já consigo ver todo esse cuidado do Senhor também, né? Não só na minha vida, mas toda a minha família, né? Sim, claro. De salvação. E aí fizemos os exames, começa aquela trajetória de médico. De novo, vai médico, volta médico, vai médico, né? Nesse período, já tinha quanto tempo de casada? Eu já estava com 6 anos, 7 anos de casada, né? E aí, e assim, é tão engraçado que eu sempre, eu aceitei toda aquela situação do Senhor sempre falar, né? Então, assim, falei, Senhor, tá na sua mão, não vou... Aquela fase de chorar ou sofrer pela situação, vai ter um filho ou não vai, mas eu precisava viver todas as promessas que o Senhor tinha para mim. E a minha posição diante dele foi de falar assim, Senhor, eu não quero sofrer por isso, eu quero viver uma vida leve com o Senhor, diante de tudo, de ter uma qualidade de vida, porque a endometriose em si, ela não te dá uma qualidade de vida. Parece uma coisa tão simples, mas é algo, assim, dói muito, né? Muita dor, muita cólica. E aí a minha oração com o Senhor sempre foi essa. E todas as vezes que eu recebi oração, independente de onde eu estava, de onde fosse, o Senhor sempre fala as mesmas coisas.
Não importa onde eu ajoelho, é assim, eu falo, meu Deus, né? Parece que é para te afirmar aquilo, né? Porque tem dia que a gente dá a gente fala, Senhor, mas e aí, né? E todas as vezes que às vezes eu fui ser um pouco rebelde, nos comentários, né? Às vezes a gente acha que tá tão próximo de Deus que a gente pode falar o que a gente tá pensando, né? E às vezes, assim, de pequenos dias, assim, de orar, de deitar na cabeça à noite e falar assim, e quando voltar os cultos presenciais, eu falei, Senhor, então, se alguém perguntar cadê meus filhos também, eu falar, isso aí tá no milagre, deixa, Deus sabe que hora que vai ser. Aquela preocupação, né? Aquela canseira, né, de ficar respondendo sempre. Você tá aguardando uma promessa. E aí eu fui, e no culto, menina, sei lá, o pastor tava pregando algo tão fora, ele parou e simplesmente olhou, porque na minha resposta, e eu falo, pensando isso, falei assim, Senhor, isso aí, na hora que Deus, eu vou responder assim, deixa, é milagre, só Deus. E assim, eu falei isso, fui no culto, bem falando, calada, eu e Deus, e o Rafael dirigindo, e eu falei nada, né, porque senão eu ia levar uma bronca. E quando eu cheguei no culto, pregando, o pastor pregando, e ele parou e olhou, do nada, assim, ele tava pregando de salvação, sabe, assim, e olhou pra mim e falou assim, porque às vezes o que a gente espera é só um milagre. E continuou pegando. Falei assim, então... Então, assim, tem sido várias experiências, na época da pandemia, voltando, né? Porque eu vou me perdendo. Não, você tá na linha. Você tá na linha. Na época da pandemia, que vieram quando a gente foi ao médico e voltou tudo. E aí a gente chegou em casa, o médico falou, olha, eu tenho 3 tratamentos para vocês. Você segue essa linha, outra essa linha, outra essa linha. Eu não queria ir para a linha de fazer uma fertilização, nada. Não quero. É algo que, se o senhor quiser, amém, né? Mas assim, não é algo que eu espero. Mas, e aí? E aí, só que você já tá naquela fase, naquele cansaço, né? E aí nós ligamos pro nosso pastor, constamos, e aí foi quando eu te contei que ele disse assim, que o senhor tinha, num dos textos, falava que eu precisava desejar aquilo. E aí quando chegou o culto, online, o culto era da mulher sunamita. Que ela precisava falar, precisava, né, pedir aquilo. Não, o que você precisa? Eu preciso de um filho, né, falava aquilo. Aí continuamos o tratamento, passaram uns 2, 3 meses, e aí eu fiz os exames, pronto, veio um problema na trompa. Se você está com as trompas condenadas, precisa tirar. Aí fomos no médico, levamos aquele susto, né? Falei, Senhor, mais essa? Parece que cada dia o exame tá piorando. E aí, nós fomos, e quando cheguei no culto à noite, até liguei pra minha mãe e falei, mãe, o senhor tá aí, voltou, a trompa agora vai embora. Ainda brinquei com ela, vai embora. E aí, nós fomos, aí chegamos em casa, recurso, nós vamos pro culto, vamos assistir o culto. E aí, calado, assim, tava um silêncio fúnebre lá em casa. Assim, porque o médico tinha sido muito incisivo de como seria a cirurgia, do que ele iria fazer, que tem que tirar, que assim, que assado, pode estar assim, pode ter... E nós estamos assim... Havia inúmeras hipóteses, né? Então, vocês estavam aguardando para saber o resultado. Assim, infelizmente, tinha que aguardar, né? Tinha, e assim, tem que operar, não pode demorar, vai acontecer isso. Tá, e a gente parou. E vamos pro culto, né? E aí, no culto, começamos bem calados, assim. E aí, o culto começou. Quando começou o culto, o pastor disse assim, Ana só precisava de um milagre. E ela pediu ao Senhor, o que você está pedindo hoje pro Senhor? Às vezes você está pedindo a mesma coisa pro Senhor. Sim, a gente chorou de imediato, assim. E não tinha outra coisa para fazer. Não tinha. Eu ia tirar, ia já operar. E quando nós chegamos, aí volta pro médico. Volta no médico. E aí, nessa hora, foi quando ele falou, olha, eu queria fazer outro exame. Você já não tem mais exame, os exames não são bons, tal. Pronto, não tinha mais aquele diagnóstico. Não ia precisar tirar, a trompa tá lá. Sem nada. E mais recente... Vamos dar uma paradinha, vamos... Respirar, são tantos... Não, é porque assim... a gente é tão
limitado. E a gente limita tanto também o poder do Senhor nas nossas vidas. O Senhor fez uma promessa, e aí você mesmo disse, né? Com o tempo, vem as provas, vem as dificuldades, e a gente começa a duvidar. Ou, às vezes, a esquecer. Com certeza. Né? E aí o Senhor vem, Ele renova. E todo o processo da espera de vocês, aguardando ainda o cumprir de uma promessa, né? Porque vocês ainda estão aguardando o cumprir de uma promessa, e agora teremos mais pessoas a orar por isso, mais irmãos a interceder por essa bênção. E vocês estão aguardando essa promessa, e em todo momento, em toda etapa na vida de vocês, o Senhor vem, envia a prova, e aí Ele mostra, calma, não acabou. Não acabou. Ainda tem o meu tempo, ainda tem o meu momento de agir. E agora vocês deparam novamente com uma nova dificuldade. Bem recente, né? Poucos meses. E aí, há poucos meses, a endometriose foi piorando, mesmo com a medicação, e muita dor. Só que a dor ela te deixa, vai te incapacitando, né? Então, assim, a minha oração falei, Senhor, eu só queria não ter essa dor, eu não consigo, né? Minha vida não tá normal. E aí, a gente tava no Manaim, vão conhecer o Manaim de Uberlândia. A gente tava no Manaim, e quando a gente terminou todo o trabalho, juntou tudo, despedindo, passaram os pastores, porque nem sempre a gente recebe essa oração no final, né? Porque a gente termina depois, muita gente já foi embora. Passaram os pastores com uma irmã, não sabia de nada. Ninguém sabia, porque isso não é uma coisa que eu tinha passado pra ninguém. Porque assim, já tem endometriose, já sabe, vamos ficar falando desse assunto, não falar de outra coisa, né? E essa dor, e eu já tava orando ao Senhor. E aí, quando orou, de novo, ajoelhamos, um monte de irmãos, né? A gente tava uns 12 irmãos ali ajoelhados. Ela falou, olha, o Senhor mostrou que viu um anjo aqui só para curar o útero de uma irmã. Oh, Deus. E aí eu tomei posse, falei, Senhor, eu tô te pedindo isso. É isso aí. E aí, realmente, eu não tive mais dor nenhuma. Glória a Jesus. Dor de todos os dias. Não tive mais. Então, tem sido todo dia um pouquinho, né? E assim, pra mim, hoje, o que eu tenho vivido agora, eu já tô super feliz, assim. Minha vida, eu tô normal. Eu tô seguindo normal, sabe? Sem dor, sem nada. Quer dizer, pra trabalhar, pra viver esse dia a dia, sabe? E graças a Deus tem sido muitas experiências, né? O Senhor, Ele tem sustentado a vida de vocês ao decorrer da vida, da trajetória, e no aguardo da promessa, não é? Com certeza. E os sinais são sempre marcantes nas nossas vidas, né? Quando a gente está fraco, abatido, choroso, né? Aí vem o Senhor. Não é assim, né? Dá um sinal, acalma o nosso coração, tira qualquer dúvida, qualquer insegurança, e seguimos para a caminhada. Com certeza. A sua experiência, ela é sua agora também, como eu disse, também será para os irmãos, os que estão acompanhando, que também estão vivendo o aguardo de uma promessa, né? De cumprir de uma promessa do Senhor. E é assim que nós temos que seguir, confiantes de que o Senhor vai dar vitória, e sabendo que vão haver momentos que a gente vai estar assim, né? Meio abatido, mas a gente crê num Deus que é poderoso e fiel. Se Ele cumpriu, se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu gosto sempre de falar uma coisa assim, desde quando me converti ao Senhor, não vou voltar porque já é outra coisa, né? Experiência de salvação, mas assim, que o Senhor, Ele é um Deus muito bom e insistente, né? Sim. Ele insiste com você, não desiste, né? Isso que é maravilhoso, porque a gente é fraco e falho, mas Ele não, Ele insiste. Ele fala, vem aqui, volta aqui, eu tenho algo pra você, fica firme. Isso que é maravilhoso, que tem sido, né? Glória a Deus. Tatiana, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai conhecer, eu conheci a Tatiana, como eu disse, na Missão Amazônia, foi muito rápido, né? Assim, foram 7 dias. 7 dias intensos. Intensos.
Mas foi muito rápido, a gente não tinha aquele tempo de parar, de conversar, era muito rápido. E aí quando a gente começa a conhecer a história do irmão, renova a nossa vida. Renova. Acrescenta em nós a alegria, a certeza de que nós servimos a um Deus que cuida de nós, que cuida das nossas vidas, que cuida daqueles que são os seus queridos, né? E eu fiquei muito feliz em saber da força, da fé, da certeza, da confiança de que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. E a promessa ainda vai acontecer. Amém. Para todos nós. Amém. Obrigada. Eu que agradeço, tá bom? E a você de casa, eu vou me despedindo, agradecendo a sua participação e pedindo para que você envie a sua experiência para o nosso e-mail que está passando agora aí na sua tela. Envie a sua experiência e uma coisa, quando você enviar a sua experiência, pode enviar por áudio se você quiser. Anexa no corpo do e-mail o áudio, se você assim preferir, tá bom? Fique com Deus, até semana que vem, a paz do Senhor.